Meus amigos, estamos chegando para mais uma edição do programa Aplauso. É a de número 1209. Neste Natal que já passou, esperamos todos que tenhamos tido paz, tranquilidade, felicidade em família, enfim, um Natal harmonioso. Agora vamos partir para as festas de fim de ano, que nós temos também uma passagem de ano muito legal em família, ou nos clubes, ou, enfim, mesmo que solitários, mas com Deus no coração, para que nós tenhamos um ano bastante bom para todos nós. Pelo menos melhor do que está sendo este ano. Então vamos lá, programa Aplauso e a frase da semana. Na vida vê-se quem menos se ilude. Portanto, durma com vontades, mas acorde com atitudes. E aí, amigos, nesse último programa do ano, nós vamos começar Coluna Social. O nosso grupo de amigos, principalmente as meninas, é inseparável, parte dele, claro, se reuniu no bar Tchê, simpático, no setor universitário. O parceiro Sérgio, marido da Renatinha, me ajudou a segurar a onda. Olha aí que tubo legal. A Tacilde está comigo na ponta direita e Soninho no meio, atrás da Valbene. Vamos lá, agora todo mundo sentadinho aí, né? Já estamos acomodados. Renatinha, Tatá, Malu, Carla, Jaime, Valbene, Cida, Soninha e eu. Os faltosos prometeram comparecer. Na próxima, Marinho Rezende e Shirley, festejando neste dezembro 52 anos de casados. Parabéns, com saúde e muitas felicidades em família. O médico Fernando Henrique Abraão Alves da Costa foi eleito vice-presidente da Unimed, Federação Centro-Brasileira, no dia 6 último. Na foto, ele aparece com o diretor-presidente, Dr. Danúbio Antônio de Oliveira, e o diretor de Integração Cooperativista e Desenvolvimento Institucional, Dr. Éder Cássio Ribeiro Rocha, à direita. Parabéns aí a esse novo grupo, essa nova direção. Paulo Marra, biólogo, professor e nativo da UFG, maçom da Liberdade e União, casado com Terezinha Marra, doutora em História. Ok. Paulo Marra fez aniversário dia 23 de dezembro. Parabéns. Ayrton Machado de Araújo, empresário, radicado em Atlanta, Estados Unidos. E quem não se lembra dele, da boa época da implantação e da das boas festas, né, do Clube Jaó. Aniversariante do Ayrton, dia 27 de dezembro. Parabéns, grande Ayrton. Carlos Henrique Paula, cirurgião dentista, aniversariante do dia 21 de dezembro. Vander Levi, publicitário goiano, premiado em Cannes, crítico gastronômico e há muito radicado em Porto Alegre, aniversariante do dia 20 de dezembro. Reinaldo Limiro da Silva, advogado, grande amigo e praça, estudou na UFG, grande profissional do direito, aniversariante do dia 27 de dezembro. Célia Marques, bancária aposentada do BB, Banco do Brasil, socialite, aniversariante do dia 29 de dezembro. Agora, né? Estamos aí comemorando o aniversário dela neste domingo. Ok. Carlos Eduardo Faria, o Cadu, jornalista, assessor de imprensa. Na foto com a ex-apresentadora Xuxa. Ele fez aniversário dia 16 agora de dezembro. Júnior Sibiema, empresário, foi aniversariante do dia 19 de dezembro. Parabéns, Júnior. Engenheiro Edilson Belo, tomando uma beer
quando esteve a passeio em Frankfurt, Alemanha. Olha só, uma cervejinha alemã, comemorando seu aniversário em 24 de dezembro, aí véspera do Natal. Parabéns, Edilson. Guimar Vale, a Mazinha, para os mais íntimos, na foto com a sua filha, a publicitária Patrícia Vale. O aniversário dela foi dia de Natal, 25 de dezembro. Parabéns e muitas felicidades. Maria Luísa Mendonça, doutora em História e professora da UFG, aniversariante deste sábado, né? Dia 28 de dezembro. Parabéns, Maria Luísa. João Novaes, graduado em Cinema e Filosofia, é filho do saudoso ambientalista e cineasta Washington Novaes, que dá nome ao Parque Areião. Aniversariante deste sábado, dia 28 de dezembro. Parabéns aí. Meu ilustre sobrinho, Dr. Danilo Rezende, e o presentão que me deu, um belo vinho português daqueles de primeira linha. Obrigado, Dr. Danilo. Agora o outro sobrinho, né? Este, então, deu show. Dr. Marcelo Rezende, também advogado, me deu um presente inesquecível. Um uísque com o meu nome, Arthur. Olha só, Arthur. É um uísque de boa qualidade. Não é personalizado, é a marca dele mesmo. Whisky Arthur. Ok, já pensaram? Obrigado, doutor Marcelo. Então, amigos, fechando Coluna Social. Onde tem arroz e feijão Cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É muita responsabilidade para esses dois pacotes. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Onde será que eu posso encontrar cursos técnicos na área da saúde? É no Senac! E para quem está procurando algo na área da beleza? É no Senac! Alguém sabe onde eu posso estudar gastronomia com professores que são referências no mercado? É no Senac! E para quem é apaixonado por moda, onde essa pessoa poderia encontrar um curso na área? É no Senac! Ou algo mais atual, tipo tecnologia da informação? Alguém sabe onde tem as melhores opções? É no Senac! Ah, boa, saquei. Então, para ensino técnico e profissionalizante, a escolha certa é no Senac. Seja destaque no mercado de trabalho. Faça Senac Goiás. Amigos do programa Aplauso, o nosso próximo entrevistado é uma pessoa muito querida, muito conhecida. Ele é goiano, nasceu no Mato Grosso por acaso. Ele vai contar isso aqui. E muito envolvido com a política. Primeiro a política estudantil e depois a política partidária. E ele vai contar essas histórias aí. Tarzan de Castro viveu a época do chumbo grosso, ou da época de chumbo aqui no Brasil, a época da ditadura. Tarzan de Castro, seja bem-vindo ao programa Aplausos. Arthur, eu fico agradecido, eu achei importante o seu programa e, ao mesmo tempo, reencontrá-lo, né? Nós somos conhecidos amigos de longa data, então é um momento especial esse aqui. Eu estou bem à disposição para a gente fazer relatos, conversar um pouquinho. Entende? Exatamente. Tá bom. Bom, vamos começar então. Como eu falei, você nasceu no Mato Grosso e de lá mudou-se para Jataí. Para Jataí. Eu nasci em Alto Araguaia, Mato Grosso, mas logo como criança ainda viemos para Jataí, a família. Jataí eu fiquei trabalhando já desde pequeno, na rua, menino naquela época tinha que trabalhar, era engraxate, vendedor de doce, pois é. Qualquer coisa você tinha que ter. Eu também trabalhei, engraxate, vendedor de jornal, vendedor de pão. Então essas coisas todas. É tão interessante isso
que lá de Jataí, uma pessoa muito conhecida, o Maguito Vilera, foi engraxate, embora a família fosse muito bem situada financeiramente, então parece que era quase que uma obrigação para você até sair de casa e ter um momento de ter uma vida autônoma e ter um recursozinho para balinha e outras compras, né? É verdade, verdade. Muito bem. Então, Aí, bom, Arthur, aí então eu em Jataí, estudei lá, lá naquela época. No ginásio? Só tinha o ginásio. Sim. Terminava o ginásio, todo mundo tinha que sair para fora para poder continuar os estudos. A maioria ia para Uberlândia, a capital de Jataí naquela época, mas era Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte. Goiânia era muito pouco frequentado, não tinha asfalto, a estrada era muito difícil, e eu fui um dos primeiros a optar para vir para Goiânia. Isso que ano? Em 1956. Ah, Já tem um bocado de tempo, né? é verdade. Então, o governador de Goiás na época era Juca Ludovico, quando me lembro disso, José Ludovico de Almeida, né? Isso. Que era o governador de Goiás. Juca Ludovico. E ele já está aí, quando terminou lá o ginásio, eu fui presidente do Grêmio do Colégio de Jataí, eu fundei a União Jataiense de Estudantes, fui presidente também, então eu me envolvi no movimento estudantil desde Jataí. E nesse período aí, quando terminou o ginásio, naquela época eles faziam as festas encantadoras, né? E a festa foi no Cine Teatro Imperador e o patrono escolhido foi os Paraninfos, o Zé Feliciano Ferreira, que era deputado estadual e secretário de Educação. E eu fui eleito o orador da turma. Então eu fiz um discurso na festa da família, e o Feliciano, nós travamos uma amizade muito grande. Então, quando eu vim para Goiânia, a gente já tinha um conhecimento bastante, assim, lá, dado um pouco de vivência em Jataí. E aqui, me procurem em Goiânia. Aí eu procurei e nós ficamos grandes amigos a vida inteira, entende? Ele era um homem muito ilustrado, cabeça muito boa, estudou no Rio de Janeiro, militou no movimento estudantil também quando jovem. Então, ele tinha um histórico muito interessante, embora sendo filho de uma das famílias mais tradicionais do Sudoeste, entende? Então, era um democrata por como é que diz, opção do viver da vida, né? Tá certo. Então, essa coisa é muito interessante. E aí, nós trabalhamos... Aqui você fez o curso ginasial. O ginasial em Jataí. Aqui curso eu fiz colegial no Liceu de Goiânia. Então, era o científico? O científico. Não, eu fazia o clássico na época, tinha o curso clássico, entendeu? Eu queria fazer direito, minha ideia era fazer direito. Eu pensava, vou fazer direito ou vou ser ator. Mas ator não dava sobrevida, né? Mas eu gostava de teatro. Eu fiz teatro em Jataí, participei de peça de teatro. E aqui em Goiânia, o Liceu naquela época era uma espécie de centro. Lá tinha o teatro do Liceu, o jornal do Liceu, o Grêmio tinha uma força muito grande, o Grêmio Félix de Bulhões. E lá tinha peça de teatro dirigida pelo ceatólogo de Goiás, da época famoso, o Otavinho Arantes, o João Bênio, o João Néder. Então eu trabalhei em peça de teatro lá com eles, como ator, com todos eles, com Bênio, então era uma forma de viver, e ao mesmo tempo, logo eu fiquei muito conhecido no Liceu. Grandes revelações. E de um momento para outro, teve eleição para o Grêmio e eu candidatei e ganhei a eleição. Foi muito estranho, porque... Marcou. Veja bem, o que aconteceu? O voto, naquela época, se podia eleger o presidente e o vice-presidente. O meu candidato a vice-presidente era o escritor famoso lá de... Mendonça Teles. José Mendonça Teles, meu Olha. querido amigo, foi meu candidato a vice na minha chapa. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei, o presidente ganhou e o vice perdeu. Mas foi muito assim, nós brincávamos. Naquele período tinha esse hábito no Brasil, você votava separado, não era na chapa. Até para presidente da República, por exemplo, foi eleito o Jânio Quadro de um partido e o João Goulart de outro. Como vice-presidente era de outro partido, não era do PTB. Exatamente. Bom, então, no Liceu foi muito intensa a minha participação, né? Logo eu fui eleito presidente do Grêmio Félix de Bulhões e tive uma atividade muito grande no movimento estudantil. Logo a gente foi desenvolvendo. O movimento estudantil era muito forte. A liderança, né? O que acontece? É que hoje não existe mais, mas o movimento estudantil, o movimento sindical, a intelectualidade, as universidades, enfim, havia na sociedade núcleos de
setorizado, que tinha uma participação muito grande na vida política, na vida cultural e até econômica, em tudo. E hoje você não percebe mais isso. Mas naquela época era muito forte. Então o movimento estudantil tinha uma participação especial e era muito respeitado pelos políticos e pelo empresariado, por todo mundo. Eu lembro que todas as candidaturas de governador naquela época convidavam um líder estudantil que tivesse projeção para participar da campanha, e ele participava das principais manifestações, nos principais comícios. Então, quando logo o Zé Feliciano foi candidato a governador, ele me convidou para participar da campanha. Eu me lembro que tinha um lugar especial no palanque do governador como presidente. A essa altura eu já tinha sido eleito presidente da FREG e depois da UEG, da União Goiana. Aí daqui você foi para o Rio de Janeiro? Daqui eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui eleito... Porque eu fui eleito vice-presidente da UBS, da União Brasileira Nacional. do Santos. E ela tinha sede no Rio de Janeiro e tinha, inclusive, local de moradia. Era o prédio da Uni e da UBS, em frente à Praia do Flamengo. Isso, a capital ainda não tinha mudado para Brasília. Tudo acontecia, era lá mesmo. Eu lembro que aí você teve uma passagem no encontro com o Juscelino? O Juscelino, um dia lá, o Palácio do Catete lá perto, um dia ele convidou os estudantes lá, os líderes, para ir tomar um café no Palácio do Catete, e ele recebeu o pessoal e conversou sobre política. A mudança era fantástica. A mudança da capital, explicando por que o Brasil tinha que, como é que diz, ocupar os espaços vazios, porque era o campo do sertão era um vazio demográfico, econômico, que precisava ser ocupado. O país é continental. Quer dizer, enfim, o discurso dele era muito convincente. Ele fez a cabeça de vocês. Exato, não tem dúvida nenhuma. E ele era um democrata, né? Isso era muito importante. Duas vezes houve 2 tentativas de golpe para derrubá-lo. E ele conseguiu se defender, etc. E terminou até dando anistia para os caras que tentaram derrubá-lo, porque eles eram muito fraquinhos, mas houve 2 tentativas, né? Bom, então eu vivi esse período todo aí de maneira muito intensa, né? Depois o Mauro Borges, governador, me chama também, eu participo da campanha. E você voltou para cá. Voltei para cá. E aí eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal. Naquela época não tinha universidade, era a Faculdade de Direito. São as 3 ou 4 faculdades só em Goiânia. Só, é verdade. A gente lutava pela Universidade Federal. Bom, esse período, aí você se formou em Direito, tal, e eu gostaria... Não cheguei a formar, eu fui cassado, fui preso e cassado os direitos então políticos. Já foi pelo Marechal Castelo Branco. Era o ditador da época. Aí você foi preso? No ato fui preso e barbaramente torturado. Por que aconteceu isso comigo? Eu tive um relativo destaque. Antes eu participei de movimentos mais à esquerda, né, de Liga Camponesa, do Francisco Julião. Eu fui da direção nacional e tinha uma ligação muito grande com o pensamento na época de Cuba, de guerrilha, aquele período que era um período muito marcado por uma busca de uma saída para os países latino-americanos. Então, Cuba tentou fazer que ela era o caminho. Na realidade, a realidade cubana era específica de Cuba, nos outros lugares não existia aquela realidade. Nem Serra Maestra, nem ilha e nem o tipo de domínio e de população que aconteceu lá. Então, você querer... E aí a gente entrava nisso, é claro. Muita gente, principalmente jovens e tudo, e outros setores, acreditava que era possível transladar. Tanto é que, na época, tinha um francês famoso que se chamava Régis Debray, que escreveu um livro sobre o foco de guerrilha, que o foco de guerrilha podia transformar num processo revolucionário total. Então, são períodos da história, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Como o seu nome é Tarzan de Castro, alguém chegou a dizer, ou foi publicado, que você seria primo do Fidel Castro? Ah, sim. Nesse período das Ligas Camponesas, houve inclusive aqui em Goiás, teve que a Liga Camponesa dizia o seguinte: reforma agrária na lei ou na marra. Então havia uns campos de preparar uns futuros caras para, se tivesse que brigar, eram campos assim que em vários lugares do Brasil. E aqui em Goiás, na época, teve um campo desse, você entende? Em Dianópolis, na região lá do como é que chama? Rio Formoso. Rio Formoso. Porque o que aconteceu lá? Tinha um campo desse treinamento e ele foi descoberto pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas, eu acredito. E aí nessa época, eu era assessor especial do governador, do gabinete do governador Mauro Borges. O próprio Mauro me chamou, está tendo um problema aí. Me informaram e essa coisa lá com relação, e parece que tem algo a ver com você. Aí eu fui procurado, no mesmo tempo, pelo Clodomir de Moraes, que era o comandante geral desses focos dentro da Liga Camponesa. O Clodomir foi deputado de Pernambuco, e ele era ligado ao Francisco Julião, que também era
deputado federal de Pernambuco. Então, ele que comandava esses campos. E ele, um belo dia, ele aparece em Goiânia e me chama, eu estou com um problema muito grave, você tem possibilidade, porque você está no governo, você é conhecido, nós temos um pessoal que está fazendo um treinamento lá na região de Dianópolis, parece que foi descoberto, eu queria que você fosse lá com o poder que você tem e desmanchasse aquilo lá, mandar todo mundo embora e acabar com aquilo, porque aquilo é um problema sério. Vai acontecer alguma coisa, você podia fazer comigo, eu vou lá para tirar esse pessoal de lá, entende? Aí quando eu chego em Dianópolis, a cidade já estava toda pintada, fora Julião Mirim, fora comunismo, fora os terroristas, etc. Aí eu encontrei o pessoal, coloquei para eles e eu era muito conhecido, que eu tinha participado da campanha do Mauro Borges, acompanhando como orador, e nós tínhamos ficado lá na casa do líder político do PSD, em Dianópolis. Então, eu era conhecido na cidade também. Então, o Tarzan tá... Facilitou. Bom, aí, o que acontece? E eu tentei botar o pessoal para ir embora, mas não tinha um recurso, mas a desmancha esse trem aí, e saí, voltei. Quando eu voltei para Goiânia e cheguei aqui, o cara não ajudava, o tal do Clodomiro não aparecia. Eu cheguei, corri no Rio de Janeiro para isso. Bom, conclusão, o Exército, as Forças Armadas, a Polícia Federal ocupou o campo, prendeu alguns dos caras, achou, e houve uma denúncia nacional, entende, contra isso, porque era o governo do João Goulart falando que estava tendo comunismo no Brasil, etc. e tal, isso e tal. A revista Cruzeiro publicou matéria inteira. E aí, o Carlos Lacerda, eu estou respondendo aqui, explicando por quê. Naquele momento, meu nome saiu como se eu fosse o comandante do campo Pelo contrário, eu estava desmanchando, mas saiu meu nome na imprensa nacional como o comandante de um campo de treinamento de guerrilha em Goiás. Isso na imprensa. A revista Cruzeiro publicou matéria com várias páginas, fotografia, minha cara, parecida. Aí o Carlos Lacerda, que era o líder da oposição, da UDN, né, na Câmara Federal, deputado federal, fez um discurso acusando que Tarzan de Castro, primo primeiro do Fidel Castro, está aqui dentro do Brasil, provocando como agente cubano, provocando agitação, querendo fazer guerrilha, etc. E aí, na imprensa nacional, de novo, meu nome. Nossa, Tarzan, mas então foi isso. Puxa vida, hein? Mas o seu documentário, que conta a sua história, é baseado no livro que você escreveu, Tarzan de Castro, Vida, Sonhos e Lutas, não é? E o documentário está sendo feito pela Tupi Filmes, dentro do projeto Paulo Gustavo. Que é a jornalista Carla Hadi, que é uma das responsáveis, e o Raimundo Alves Rai. São os dois que formam parte da equipe, e nós fizemos agora uma grande viagem em vários locais onde eu fui preso. Vários países e vários locais no Brasil, porque eu tive preso na época da ditadura e torturado em vários lugares do Brasil. Como dizia uma vez, eu saí da penúltima prisão, em Juiz de Fora, eu fiquei preso uns 2 anos lá, porque naquela época não tinha auditoria militar, a capital ainda estava recém-mudada, então os presos de Goiás e de Brasília políticos cumpriam pena em Minas Gerais, num presídio agrícola, que eles esvaziaram, tiraram os presos comuns, e ele era ocupado por chamado preso político, de Minas, de Brasília e de Goiás. Várias pessoas de Goiás estiveram presas lá na época, e eu era um deles. Quando terminou lá essa minha prisão, essa minha pena de lá, que foi 4 anos e qualquer coisa, eu já tinha passado uma temporada na cadeia antes, que eu fui preso várias vezes. Bom, o coronel colocou para mim: Tarzan, eu vou falar para você, você vai ser transferido para São Paulo, você vai ser condenado de novo, mas a pena não deverá ser grande. O dia que você sair, escuta o que eu estou dizendo, você está vivo porque você tem muita sorte, você já foi marcado para ser eliminado várias vezes, deu sorte. Então, você vai embora, você é jovem, isso aqui vai passar, esse regime vai acabar. Isso o coronel do Exército, chefe falando para mim, só eu e ele no gabinete. Então, Sim. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Sim. Voltaremos a falar sobre isso. Ok. Bom, então o documentário está sendo feito, será certamente um marco, né, aqui nessa história do regime militar, aqui em Goiás, onde Tarzan de Castro, como ele mesmo relata, foi preso, foi torturado, e conta então o roteiro dessas suas viagens e dos locais
onde tudo aconteceu. Eu só quero falar de Goiás aqui um pouquinho, Arthur. Eu fui, a primeira grande tortura minha foi no quartel, aquele quartel ali do Jardim Guanabara, porque eu fui preso ainda no governo do Mauro Borges, que o Mauro apoiou o golpe no início, né? Depois é que o golpe terminou derrubando ele, porque o pessoal da UDN não aceitava o cara do PSD, que sempre esteve do outro lado, ficar governando Goiás. Acabaram derrubando o Mauro. Mas o que eles fizeram? Eu fui preso e o Mauro mandava me avisar que ele não tinha como não me prender, porque eu era marcado demais, mas que se sentisse que fosse acontecer qualquer maldade comigo, ele me liberaria, daria um jeito de eu ir embora, fugir. Bom, mas nesse inteirinho, o Exército, eu estava preso no Sepaigo, lá em Aparecida de Goiânia. Então o Exército foi lá e me pegou e trouxe para o 10º Batalhão de Caçadores, que hoje é Brigada, mas naquela época era um batalhão de caçadores. Sim. E eu já cheguei sendo barbaramente torturado, encapuzado, jogado numa privada lá e batia. E como é ironia a coisa, eles queriam que eu denunciasse que aquele campo de treinamento de guerrilha lá de Dianópolis, daquela época, era o Mauro Borges, que era o comandante daquilo, porque eles queriam um motivo para derrubar o Mauro. E os torturadores ainda falavam, eu lembro do coronel Aníbal, eu conhecia as vozes dele, eu lembro de você, larga de ser bobo, rapaz, você está se matando aqui, ó, você vai morrer aqui, e você defendendo esse cara, o cara te prendeu, mandou te prender, mas o que é isso? Eu não vou denunciar isso nunca, isso não é verdade, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, entende? Eles fizeram foi participar também lá do término do campo, não, mas fala, nós queremos só que você... Aí você para a tortura, nós vamos te libertar, assina. Então, veja aí como é que foi essa primeira barbaridade e eu fiquei preso terrivelmente. Daí fui transferido para Brasília com outros presos de Goiás, que era o João Batista Zacariotti, o Paulo Múltiplo e outros. Nós fomos transferidos para o Batalhão de Guarda Presidencial em Brasília, o BGP. Que história, hein, Tarzan? Que história. O seu documentário, vamos aguardá-lo então e com certeza será muito assistido pela Tupi Filmes, que evidentemente deve promover o seu lançamento. Quero te agradecer muito aqui no programa Aplauso. Uma pena que o tempo corre muito rápido e a gente não temos mais tempo. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Arthur. Bom trabalho para vocês, entende o seu programa e sua equipe de trabalho. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando. Goiânia cedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado, Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Proteção, a maior demonstração de amor que existe. Afinal, quem investe em proteção tem o melhor retorno de todos, a segurança de quem a gente ama. Isso é tranquilidade. E para proteger tudo o que é importante para você, conte com a corretora Unimed. Nós somos parte da Unimed Goiânia e desde 1991 trabalhamos com ética, oferecendo o melhor atendimento para tudo que precisar. Planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, Serite, previdência privada, seguro de responsabilidade civil, medicina do trabalho, área protegida, seguros residencial, empresarial, de automóvel e muito mais. São diversas soluções que só a sua corretora de confiança poderia oferecer. Fale agora com um consultor de vendas e saiba mais.
Corretora Unimed. Sua vida merece a melhor proteção. Com muita satisfação, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e dos Conselhos Regionais do SESI e SENAI, diretor-secretário da CNI e prefeito eleito de Goiânia, o industrial Sandro Mabel. Cumprimentar o nosso André Rocha, nosso vice-presidente, que assume a presidência agora, a partir do próximo dia 1º de janeiro. O André é um moço preparado, nível de educação muito grande, uma pessoa que tem um conhecimento de vida bom, conhece a indústria, irá fazer um grande trabalho à frente da Federação das Indústrias. Tenho certeza absoluta que os presidentes vão melhorando. Uns fazem, os outros vão fazendo melhor. Tenho certeza que o André irá fazer muito pela nossa indústria de Goiás, do Brasil. Saudar o nosso Paulo Vargas que é o nosso pilar estruturante do nosso SESI, do nosso SENAI, que ao longo desses anos todos que ele está no sistema, ele tem feito um trabalho muito grande. Aqui inauguramos essa escola de referência, tudo que tem de mais moderno, a acústica é controlada, iluminação, ar-condicionado. Nara, você é uma pessoa espetacular, tem feito um grande trabalho, recuperou essa escola de uma forma também magnífica aí, e você e todo o seu corpo de professores estão de parabéns. Merecida essa reforma dessa escola, que vai dar para os nossos alunos e alunas o que tem de melhor na educação. Aqui nós não formamos só alunos, aqui nós formamos cidadãs e cidadãs que irão fazer Anápolis crescer, Goiás crescer e o Brasil crescer. Então, esses alunos nossos, eles saem diferenciados daqui. Vocês vão ver os laboratórios, tudo isso daí é uma coisa que é diferente de uma escola qualquer. Não é uma escola comum, é uma escola muito diferenciada e nós fazemos com todo amor. Essa escola aqui, nós temos aí, são 11 salas de aulas novas, sendo 2 salas de ciências da natureza, 2 salas de ciências humanas, 2 salas de linguagem, 2 salas de matemática, 2 salas de makes, as 2 de robótica. Quer dizer, o aluno muda de sala de aula para aprender. Não é o professor que muda, é o aluno que muda. De tanto que a sala é embarcada de equipamentos e vai ser cada vez mais embarcada. Então, nós mudamos os alunos e isso também dá alegria deles saírem de uma sala e ir para outra sala. Mas a sala onde eles estão, vocês vão ver que é uma sala onde que as carteiras são ergométricas, as cadeiras, todo o mobiliário é feito para poder decidir em conjunto. O aluno não tem aquela carteira separada, mas ele sempre vai aprender a decidir em grupo, assim como no esporte ele vai aprender a ganhar, a perder, a disputar. Então, aqui nós formamos os filhos, de quem tem filhos aqui, nós vamos formar seus filhos muito caprichados. Eles sairão, como eu disse, diferenciados. O investimento que vocês fazem, a indústria faz uma outra parte. Para você ter uma ideia, só aqui em Anápolis nós estamos investindo mais de 100 milhões de reais nessa escola mesmo, que são quase 8 mil metros quadrados de área construída. Nós temos capacidade para 1.100 alunos. Nós tínhamos uma capacidade de 800, ampliamos para 1.100, mas modificamos todo o contexto da condição de ensino. Então, isso aqui é diferente. Nós temos também um parque aquático aqui que foi renovado, uma piscina que é uma beleza, com treinamento. Então, isso ajuda no desenvolvimento dessas crianças, dos adultos, que também podem vir aqui fazer as suas aulas de natação, hidroginástica e tudo mais. Então, serve para a comunidade de uma maneira geral. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje, inaugurando
essa escola que você acompanhou, cada tijolo que foi colocado aqui, cada um que foi derrubado, viu um novo tijolo. Quem colocou o tijolo lá atrás, ele colocou com muito carinho, muita atenção, e na época era o melhor que podia se fazer. Ao longo do tempo nós fomos renovando, mas chega um momento que tem que se fazer uma escola diferenciada. Portanto, nós fizemos essa escola aqui, que é uma escola de referência. É isso que nós entregamos para Anápolis hoje, duas de uma vez. Duas condições para se educar simultaneamente aí quase 3.000 alunos. Isso vai fazer toda a diferença no futuro de Anápolis, pode ter certeza. A professora Mariana me falava que 37 alunos foram contratados pelas indústrias aqui, 37 alunos da Escola Jundiaí contratados, então a indústria já começa a entender que aqui ela pode vir buscar, que aqui sai craques. Então, o filho de vocês estudam, saem e saem para trabalhar. Isso daí é muito importante. Nós estamos felizes em ter todos vocês aqui hoje. Cumprimento aqui a todos e dizer estou me despedindo aqui do comando aí do SESI, do SENAI, da FIEG, mas, como eu disse, passando para boas mãos, que é o nosso André Rocha. E eu tenho certeza que isso aqui vai melhorar cada vez mais. Jaiara tem muito para crescer ainda, podemos passar aí para 1.600 alunos, né? Daqui a um tempo, não é isso, professor? Não falta espaço, então nós vamos fazer coisa cada vez melhor aqui. Antes da gente fazer o próximo ato aí, que é a entrega de uma placa ao SESI Jaiara, eu queria aqui convidar o nosso André, para quem não conhece, conhecer também, para dar uma palavrinha rápida aqui, André. Fala um bom dia aqui para todo mundo. Prazer poder estar aqui em Anápolis, realizando, cumprindo, né? O Sandro Mabel está vindo aqui no dia que nós comemoramos 74 anos da nossa FIEG, e ele, no encerramento desse ciclo, dessa gestão exitosa dele, ele está aqui trazendo, né, inaugurando esse grande investimento. A expectativa nossa, como ele gosta de dizer, era de ter feito um investimento em torno de 50 milhões de reais aqui em Anápolis, e nós já estamos superando 100 milhões. Fizemos aí o laboratório de referência lá para o setor farmacêutico, lá no Roberto Mange, acabamos de inaugurar a reforma lá no Jundiaí, aqui no Jaiara. Então, acho que todos aqui, e isso mostra o carinho, a atenção que nós damos aqui à indústria napolina, né? Eu tenho 3 responsabilidades muito grandes a partir de 1º de janeiro. A primeira responsabilidade, o nosso Sandro Mabel, nosso presidente, ele foi eleito e reeleito presidente da FIEG com 35 votos. Eu fui eleito com 353 mil votos. Então, assim, né? Então, essa é a primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade é que meu futuro antecessor se tornou prefeito de Goiânia. Então, eu tenho que fazer um bom trabalho. Mas a terceira e grande responsabilidade é justamente dar continuidade a essa gestão exitosa, uma gestão que tem feito investimentos. Com certeza, Sandro, honrar aí esses 6 anos aí que nós tivemos aí, você como coach aí, aprendendo aí, com essa equipe maravilhosa, nós vamos com certeza não só continuar fazendo seu trabalho, colhendo os frutos daquilo que se plantamos, mas com certeza plantando também novas sementes para o futuro, para que a gente tenha uma indústria goiana cada vez mais fortalecida. Obrigado, que Deus os abençoe a todos. Compartilhar com vocês a notícia de que o SESI Jaiara acaba de ser reconhecido pela Microsoft como um Showcase School, por meio de certificação internacional para o biênio de 2024 e 2025. Uma distinção que eleva o status desta unidade a modelo global de transformação educacional na preparação dos estudantes para o futuro profissional.
inaugurando a escola de referência da unidade SESI Jeara. São 11 salas entre pedagógico e administrativo que transbordam o nosso coração de alegria, que vamos poder utilizar espaços e ambientes renovados e inovadores para que os nossos alunos aprendam de forma acolhedora e de forma eficaz e cada vez mais tecnológica. Aqui a impressora ela está imprimindo esse logo do SESI, que é o logo que a gente fez. A mesa, a gente está utilizando esse material aqui, que é o material PLA. Ele é feito de amido de milho biodegradável, o que é um conceito muito importante para a natureza, né? Porque ele se biodegrada mais fácil, né? Então ele vai se meio que diluir, né? Não causando assim poluição para a natureza. A mesa aqui, onde está sendo imprimida, ela está a 60 graus e o bico da impressora ela vai estar a 215 graus. Dependendo do material, a temperatura pode ser menor ou maior. Como, por exemplo, esse material aqui que a gente utilizou, que é do PLA, a gente utilizou uma temperatura de 200 a 215 graus. Essa é a educação do futuro. Aqui sairão meninos e meninas que comandarão Anápolis, comandarão Goiás, comandarão o Brasil. Sem dúvida nenhuma, na indústria, na medicina, em todos os lugares. Isso nos deixa satisfeitos, nos dá assim, essa sensação de mais uma missão cumprida. Nasci no garimpo e na minha pré-adolescência eu conheci uma máquina de beneficiar arroz manual. Eu tinha vocação para trabalhar com alimentos, para trabalhar com a indústria de arroz. E aconteceu de hoje ser uma marca reconhecida no estado de Goiás, fora do estado, nacionalmente. A melhor prestação de serviço, a melhor distribuição. Conquistar uma empresa, um negócio de sucesso é bom. Agora, uma outra coisa que eu conquistei, que é muito importante acima disso, é minha família. São meus filhos, Luciana, Marcela e Mônica. E desde criança, meus filhos trabalharam comigo. É uma empresa familiar. São 60 anos de luta, de vitórias, de conquistas, de tanta coisa boa. Valeu a pena. Cristal Alimentos, de geração em geração, pureza alimentando a vida. Meus amigos, agora uma entrevista com uma pessoa super interessante. É cultura e também sobre autismo. Mas o que tem a ver? Ela vai explicar já. Recebendo aqui no estúdio o artista plástico Selva Afonso. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá bom. Ô, Selva, tenho uma curiosidade. Você nasceu onde? Goiânia. Goianiense? Em 1956, Goiânia. Olha! Na antiga Campininha, né? Eu nasci em Campinas, no Hospital Santa Rosa ali. Campininha, berço de Goiânia. Berço de Goiânia. Tá certo. Eu morei na Campininha, vindo lá de Arizona. Ah, então pronto. Muito bem. E artista plástico, quando você se descobriu? Bom, Arthur, esse dom das artes plásticas ele veio muito cedo mesmo. Eu me lembro assim, com 3, 4 anos de idade, já começava a rabiscar. E por isso eu apanhei muito, né? Porque quando eu comecei a fazer
o primário, eu desenhava na pontinha de cada caderno, fazia um desenhozinho na capa. Minha mãe comprava o caderno um dia, no outro dia estava tudo desenhado. Aí, porque naquela época você está estragando os cadernos, né? Certo. Mas assim, isso não me desincentivou, não. Pelo contrário, né? Continuei sempre fazendo as artes. Aprimorando. Aprimorando, né? E sempre gostei, desde criança sempre gostei muito, né? E o primeiro curso que eu fiz de artes era uma instituição do governo estadual naquela época, chamava Clube do Pequeno Trabalhador, que por acaso era na frente da minha casa. E onde eu fiz o primeiro curso de artes. Lá era curso de arte, cerâmica, enfim, era uma obra do governo sensacional. Infelizmente já acabou. Mas então foi lá que eu comecei a ter mais contato com os objetos de arte mesmo, né? Apesar de desenhar bastante na escola, mas foi lá que eu tive o primeiro contato com a cerâmica, com pintura de cerâmica, pintura de quadro e desenhos. Bom, você se especializou em quadros de mulheres negras e de retratos. Foi uma longa trajetória, né? E, assim, aos 18 anos eu entrei para a Universidade Federal de Goiás, fiz o curso de graduação em artes visuais, pelo UFG. E um estudante, assim, vindo de uma origem muito simples, eu não tinha muito conhecimento sobre artes. Naquela época era mais difícil, você tinha que ler muito a respeito e era só em bibliotecas ou livros especializados. Então, quando eu entrei para a universidade, é que esse universo se abriu. Te deu rumo. Te deu rumo. Aí eu conheci lá, tive a satisfação de ter professores maravilhosos. Maria Guilhermina, Maria Veiga, Kleber Gouveia. Você conviveu com a nata, hein? Foram meus professores, né, na universidade. E então lá que o mundo começou a se desenvolver, assim, começou a abrir, entendeu? Assim, conhecer os grandes artistas, descobri os meus primeiros ídolos, né? Salvador Dalí foi o primeiro ídolo meu como artista plástico. Eu era apaixonado pelas obras de Miguel Ângelo, Leonardo também. Mas lá eu tive um professor maravilhoso que fez abrir tudo isso, o professor Adelmo Café, que era o meu professor de História da Arte. Adelmo Café. Adelmo Café. Então, assim, através do professor Adelmo, que tinha uma aula fantástica, né? Ele tinha, naquela época, se usava o retroprojetor e usava slide. Então, as aulas deles eram fantásticas. Então, você ficava louco para chegar na hora da aula de História da Arte, né? Porque cada aula dele era um espetáculo. Certo. Mas eu estou conversando com você, mas eu quero mostrar os retratos que você faz, que parecem fotografias, né? É uma coisa espetacular. E também as negras. Sim. Esse trabalho, assim, na universidade é que quando eu comecei a fazer o trabalho, né? Esse trabalho com os negros foi um negócio muito, eu acho que bem espiritual, porque tudo que eu fazia ficava com característica de negro. Então aí foi até questionado por uma professora, Maria Veiga, na época, que era minha professora de desenho modelo vivo, ela disse, por que você só faz negro? Eu falei, eu não sei. Quando, você estava com um pezinho na África? Eu tenho um pezinho, né? A minha avó, por parte paterna, ela era negra com índio e casada com um português. Então, assim, ela era bem negra mesmo, a visão que eu tenho dela, a lembrança que eu tenho dela, que era uma pessoa bem negra. Então, acho que... E eu tenho muita característica apesar de ser branco, né? Eu tenho características negras, né? Por exemplo, queloide, que é uma característica bem do negro, eu não posso machucar em nada que nasce o queloide. E aí, então, eu falei, bom, aí eu comecei a ver, por que isso? E aí virou uma característica. Muito bem. Bom, hoje você me contou que fez uma doação para o HGG. Sim. Como é que foi isso? Então, depois de ter participado de várias exposições, diria-se meio que polêmicas, né? A última que eu fiz foi os ícones negros, a penúltima, que não eram os negros mais famosos, mas as pessoas negras que lutaram pela abolição da escravatura, né? Então, assim, que trabalha hoje contra o racismo do negro. Então, eu trabalhei desde Zumbi até Lázaro Ramos, vamos colocar assim, passando por algumas personalidades dos Estados Unidos, cantores, políticos, e a exposição foi uma exposição muito boa. E depois disso, essa exposição foi através também da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Goiânia. Sim. Passou isso, eu fiz a doação desses quadros também, que eram 25 telas. 25 telas? 25 telas. Não, aliás, minto, 32 telas que foram distribuídas pelos órgãos do Estado e da Prefeitura que atuavam naquela área. Por exemplo, Gilberto Gil, então, para quem é Faculdade de Música, escritores, artistas, né? Então foram distribuídos por várias secretarias do Estado e da Prefeitura. E depois eu elaborei um outro projeto também pela lei municipal,
onde a intenção era mostrar para a sociedade as pessoas que nasceram com algum problema físico ou adquiriram esse problema com o tempo. Então aí eu fiz um apanhado e cheguei à conclusão, não daria para colocar todos, né, porque são muitas pessoas com problemas neurológicos, né, e físicos. Mas eu retratei algumas, no caso foram 25 telas, onde eu tratei o preconceito contra o negro, os albinos, a pessoa mais gorda, a pessoa mais magra, a pessoa feia, o anão. Essas telas que você... Doei. Aí depois que terminou a coleção toda, né, do HGG, obrigatoriamente eu tenho que doar um quadro. Sim. E aí conversando com o José Cláudio, né, que é o diretor lá do HGG, ele falou, Selva, é impressionante, todos esses quadros têm a ver com o HGG. Nós somos especialistas aqui. Espetacular. E aí eu falei, não, então veja bem, porque também a intenção era distribuir esses quadros para as entidades que trabalham com essas pessoas. Sim. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com autismo, com a síndrome de Down, com o hospital de queimadura. E é sobre isso que eu vou agora exibir para os amigos um áudio, um vídeo com o autismo, um professor, o José Augusto, o Guto Moura, e logo depois vocês vão entender a motivação. Vamos lá. Hoje meu coração transborda de emoção ao compartilhar com vocês a obra magnífica do artista Selva Afonso. Ele capturou algo profundamente especial, a essência e a beleza dos autistas e a neurodiversidade, incluindo o nosso querido Felipe em suas pinturas. Ver-me representado ao lado do Felipe e de outros personagens reais que celebram a neurodiversidade é um lembrete poderoso que nossas diferenças nos tornam únicos. Essas obras não são apenas uma arte, são declarações de existências de amor e aceitação. Elas gritam ao mundo que nós existimos, que somos vistos e que nossa diversidade é uma riqueza incomparável. Cada pincelada do Selva Afonso é uma celebração da vida, da luta, da alegria de ser exatamente quem somos. Vamos juntos promover essa mensagem de inclusão e reconhecimento, mostrando que cada indivíduo, com suas singularidades, merece ser celebrado. Unam-se a nós nessa jornada de amor, respeito, visibilidade, porque juntos podemos fazer a diferença e iluminar todo mundo com a beleza da diversidade. Porque ser diferente é extraordinário. Então agora o autor, José Augusto, o Guto Moura, que fala sobre autismo e neurodiversidade. Seja bem-vindo, Guto Moura. Obrigado, Arthur. Agradeço o convite e a oportunidade. O prazer é nosso. Então vamos lá, explica aí, traduz aí esse vídeo para os nossos telespectadores. Então, meu filho é autista nível suporte 3, né, que é o grau mais elevado, e eu pedi o Selva para que pintasse fizesse um autorretrato da minha família, em especial por conta do meu filho que é autista, né? Sim. E quando eu vi as obras de artes dele, expostas, que ele estava me mostrando, falou, Augusto, olha aqui o que eu estou pintando, vou expor. Fiquei apaixonado, entendeu? Porque assim, a gente que defende essa questão da causa do autismo não é só autismo, também a neurodiversidade, são pessoas com síndrome de Down, fibromialgia, aquelas pessoas que, por exemplo, o autista não tem rosto, né? Sim. Então não dá para se identificar. Hoje se usa-se um cordão da identificação. Então a partir do momento que falei para ele, para poder participar dessas telas dele, assim, foi uma honra grande para mim. Está representando a classe autista, que é uma classe que eu defendo há muito tempo. Perfeitamente. O autismo, para muitas pessoas, é uma doença e representa medo. Eu gostaria que você falasse, você como pai de um autista, sobre o amor que une uma família com um autista. O autismo muitos consideram uma doença. Mas o autismo não é uma doença, ela é uma condição neurológica, né? E o autismo me fez, ao mesmo tempo, descobrir um mundo novo, onde eu perdi tudo, tive que recomeçar do zero, e me fez reconquistar depois várias coisas. Compaixão pelo próximo, amor pelo próximo, e bens materiais que eu perdi tudo para descobrir o autismo, levei meu filho para tratar fora, e hoje, graças a Deus, para vocês terem ideia, meu filho nasceu com retinopatia, nasceu cego, Deus recuperou a visão dele, e 3 anos depois descobriu o autismo. E eu não tinha dinheiro nem para pagar aquele hospital, e hoje eu sou sócio desse hospital. Meu Deus, tá vendo, gente? Então, assim, o autismo me fez superar. Sim. Então, assim, me fez superar, me fez amar.
Hoje eu tenho meus horários, quantos minutos para chegar em casa para estar com meu filho, entendeu? Quantos anos ele tem? Tem 12 anos, é o Felipe. 12 anos. E então, assim, me fez nascer de novo. Me fez ver a vida com olhos diferentes. Entendeu? O autista transforma a vida da família. Transforma, porque ele não tem maldade, né? Igual meu filho é não verbal. Com 12 anos ele falou agora papai e mamãe. Então, assim, cada conquista, a conquista dele ir no banheiro fazer xixi sozinho, que é normal para uma criança de 3, 4 anos, meu filho começa a fazer hoje, entendeu? Então, assim, é um amor infinitamente que a gente tem, com muita gratidão. Meu Deus, isso é emocionante. Eu realmente fico encantado com uma situação dessa, porque às vezes a notícia, de pronto, ela assusta, mas depois, com a convivência, vai se transformando, como você falou. Olha a sua história, que espetáculo. Selvo, estou muito contente de você ter vindo e de ter trazido o Zé Augusto para nos dar essa lição. Que bom, a gente que agradece, né? É muito bom que as pessoas, eu sempre bato nessa mesma tecla, sempre somos iguais. Não importa a nossa cor, não importa a condição social, nós somos iguais. E agora esse mundo novo também que abriu, através desse trabalho que eu fiz e com a convivência também, porque a gente mora no mesmo condomínio, e eu tenho muito contato também com o Felipe. É realmente o que o Augusto falou, é um encanto de pessoa. E a gente vai começando, e a primeira vez que eu tive um contato com um autista mesmo foi através do Guto, né? Então, assim, é um mundo muito lindo. Espetacular. Eu encerraria pedindo ao Guto Moura para mandar um beijo e dar um tchauzinho, né? Para o Felipe e para sua mulher. Poliana. Poliana, tá? A televisão, a câmera é toda sua. Mandar um beijo para o Felipe, para a Poliana, e não só para eles, mas para toda a comunidade autista, que a gente tem feito um trabalho junto à Associação dos Pais de Autistas, que está se fortalecendo a cada dia mais. E obrigado pela oportunidade. Pronto, gente. Isso é lição de vida. O programa Aplausos é isso aí. Entretenimento com informação e muito amor. Fechando. Final de programa. E como sempre fazemos, no final de cada programa, o aplauso da semana vai para Jales Guedes Coelho Mendonça. Ele é da nossa intelectualidade, um grande representante. Ele é promotor de justiça e doutor em História da UFG e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Ele acaba de ser eleito para o IHGB. Olha só, é uma entidade tão igual ou até de maior sucesso na intelectualidade do que a ABL, a nossa Academia Brasileira de Letras. Trata-se do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, Goiás volta a ser o seu representante, volta a se representar nacionalmente na cultura. Parabéns ao Jales Guedes Coelho Mendonça, que em breve a gente já vai enviar um convite para que ele esteja aqui conversando com a gente. Obrigado, amigos, e até a próxima semana. Tchau, tchau.